Graças a Deus, a paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui na Escritura que houve um povo que achou que era muito se preparar para ser apresentado na presença do Todo-Poderoso. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção nesta mensagem e, tendo a mesma como base, você entendesse que nós não tem que se preparar para chamar a atenção dos outros, nós não tem que se preparar para estar diante das pessoas, mas sim se preparar para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que estar preparados para sermos apresentados na presença de Deus, porque há muitas pessoas que se preparam para chamar a atenção desse ou daquele, e nós não temos que se preparar para chamar a atenção de quem quer que seja, mas sim do Deus Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: quisera eu que me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, qual é Cristo. O apóstolo Paulo enviou essa carta aos Coríntios, e quando a carta foi lida para toda a igreja em Coríntios, um pequeno grupo entendeu que eles deviam preparar-se para ser apresentado ao Todo-Poderoso, mas uma igreja, para ser apresentada como igreja pura, a um só Senhor, que é Cristo, se trata de deixar tudo, renunciar, para ser apresentado como igreja edificada, como igreja santa, como igreja preparado. Mas a maior parte da igreja achou que o fardo era pesado demais, ter que deixar tudo, renunciar tudo, para que tornasse uma igreja edificada, pronta ou preparada para ser apresentada na presença do Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que se preparam para chamar a atenção de outros, tem pessoas que querem chamar a atenção de pessoas, tem pessoas que querem chamar a atenção do mundo, mas para chamar a atenção de Deus tem que renunciar às outras coisas. Para chamar a atenção de Deus tem que abrir mão de outras coisas. Por isso a maior parte da igreja rejeitou, porque eles achou que o fardo era pesado demais, ter que abrir mão de tanta coisa para se preparar, para que assim se tornasse uma igreja pura, uma igreja virgem, edificada, uma igreja forte, uma igreja lavada com sangue, uma igreja remida com o sangue do Cordeiro, uma igreja forte do poder do Espírito, uma igreja forte na fé, uma igreja que vive ou que se alimenta de oração, uma igreja que tem como base o Espírito Santo, uma igreja que vive através de oração, que se santifica por meio da oração, uma igreja que é forte em oração. E a maior parte da igreja de Coríntios não quiseram se preparar para ser apresentado como igreja virgem e pura na presença de um só esposo, o qual é Cristo. Veja que essa igreja aqui, ela estava pronta, preparada para chamar a atenção das pessoas, estava pronta, preparada para chamar a atenção do mundo. Era uma igreja que estava pronta, preparada para chamar a atenção dos outros, mas não queria se preparar para ser apresentada na presença do Todo-Poderoso. Sabe aquela pessoa que tem disposição para tudo, mas não está disponível para Deus? Aquela pessoa que está preparado para tudo, mas não está preparado para servir? Aquela pessoa que está pronto para tudo, mas não está pronto para fazer a vontade do Todo-Poderoso? Uma igreja que está pronta para tudo que você pensar, menos para obedecer a Deus. Era a igreja de Coríntios. E Paulo estava preparando para que a igreja se apresentasse na presença do Todo-Poderoso, como igreja virgem, pura, se apresentar um só esposo, qual é Cristo Jesus. Então Paulo chamou a atenção no versículo 3, dizendo assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando Paulo viu que a igreja, a maior parte, não estava pronta para ser preparada, para ser apresentada como igreja virgem pura a um só esposo, que é Cristo, logo Paulo viu que a igreja estava dividida. Logo Paulo viu que essa igreja aqui estava pronta para chamar a atenção dos outros, preparada para se apresentar ao mundo, preparado para chamar a atenção do mundo, das pessoas, mas não preparada para chamar a atenção do Todo-Poderoso. Por isso Paulo diz: receio
que como a serpente enganou a Eva, assim engane vocês também. Na verdade já estava enganando, porque era uma igreja que estava se preparando para chamar a atenção dos outros e não a atenção do Todo-Poderoso. Uma igreja que não sabia quem servia, estava dividida. Assim há muitas pessoas. Aproveita que abra o parênteses para indagar seu coração e perguntar a quem você está chamando a atenção, porque tem gente que faz de tudo para chamar a atenção dos outros. Tem gente que faz de tudo para atrair a atenção das pessoas, faz tudo que os outros querem para atrair a atenção delas. Nós não tem que atrair a atenção das pessoas. Nós não tem que estar na igreja para chamar a atenção das pessoas, para agradá-lo, fazer a vontade das pessoas, mas para chamar a atenção daquele que é poderoso para salvar nossa alma. Nós temos que estar na igreja para chamar a atenção de Deus, para atrair a atenção de Deus e não a atenção das pessoas. Porque quando alguém faz por onde, ou quando alguém se esforça para chamar a atenção dos outros, é uma clara certeza de que a serpente está enganando esse alguém, como enganou Eva e estava enganando essa igreja aqui também. Olha o versículo 4: se na verdade vindo alguém que pregue outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Paulo chamou a atenção porque a igreja está deixando o que é certo, trocando o certo pelo errado. Essa igreja aqui de Corinto está ignorando aí o ensinamento de Paulo e aceitando o que outros estão pregando. E Paulo fala: se pregarem outro Jesus que nós não temos pregado, um Espírito qual não é o Espírito Santo, o Evangelho qual não é o de Cristo, esse de boa mente vocês recebem, vocês aceitam, toleram. Aqueles que enganam, vocês rejeitam a verdade pelo engano, vocês recusam a verdade pela mentira, vocês rejeitam a verdade pela ilusão, vocês estão deixando certo pelo errado, um evangelho que não é o de Cristo, um Cristo qual é falso, um Espírito qual não é o de Deus, esse vocês aceitam, porque fala o que vocês querem ouvir, porque faz o que vocês querem, porque amacia o ego de vocês, agrada, faz tudo o que vocês querem. A esse de boa mente vocês aceitam, a esse de boa mente vocês toleram, porque vai escravizar, porque vai massacrar, porque vai judiar, enganando vocês. Esse vocês aceitam de boa mente. Agora, quando se trata da verdade, vocês recusam, vocês rejeitam. A serpente enganando vocês, como enganou Eva, está enganando vocês também. Paulo chamou a atenção da igreja, Paulo repreendeu, Paulo exortou, Paulo disciplinou, porque ele percebeu que a serpente, o diabo, estava enganando a maior parte da igreja de Coríntios. E por que estava enganando? Porque a igreja recusava a verdade pela mentira, rejeitava o que é certo pelo que é errado, aceitando espírito diferente, evangelho diferente, um Cristo diferente, tudo diferente do que Paulo estava anunciando. Porque quando se tratava do que Paulo anunciava, era o evangelho do confronto, que nos confronta, um evangelho que confrontava as pessoas a renunciar, que confrontava as pessoas a não amaciar o ego, mas deixar o orgulho, a vaidade. O Cristo, o Evangelho, o Espírito que Paulo anunciava, era aquele que os confrontava, a igreja de Coríntios, a deixar de lado a rebeldia, a ignorância, se converter, se arrepender. Por isso a igreja de Coríntios não aceitava. Mas aquele que amaciava o ego, que agradava, que falava um linguajar agradável, que as pessoas queriam ouvir, aí essas pessoas aceitavam, porque se tratava de engano. Era um povo que estava se preparando, mas para chamar a atenção dos outros, para atrair a atenção do mundo. Mas quando se falava em se preparar para ser apresentado na presença do Todo-Poderoso, o povo não aceitava. Porque para se preparar para ser apresentado a Deus, se trata de renúncia. Se trata de abandonar muita coisa. E nem todo mundo está pronto para isso. E você? Para que o seu coração está preparado? Ou para o que você está se preparando? Já pensou nisso? Comece a pensar a partir de hoje. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus.